Aleluia, 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 Aleluia. aleluia, 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 aleluia. Vossa palavra é a verdade, santificai-nos na verdade. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: Olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhes disse: Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros? No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou: O sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: Levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes: É permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: Estende a mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem, os fariseus com os partidários de Herodes imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Nos recolhamos em oração por um tempo de silêncio. No íntimo do nosso coração, peçamos ao Divino Espírito Santo o auxílio necessário para que alcancemos a graça da compreensão da palavra e sejamos hoje curados, transformados, segundo a graça deste Evangelho. Rezemos. Amém. Irmãs e irmãos, hoje nós retomamos, depois de várias semanas, a leitura sequenciada do Evangelho de Marcos. Ao longo dos domingos, até o final de novembro deste ano, nós lemos o Evangelho de Marcos, hora outra vamos a João. Este Evangelho é breve, curto, porém, a metodologia que Marcos usou para escrever o seu Evangelho
em 16 capítulos, muito sintético, mas com um zelo e um capricho de escrita de altíssimo nível. É um evangelho que a gente não tem que ler palavra por palavra, mas letra por letra. Tamanha a precisão e a força de cada expressão deste evangelho. Só para preparar a gente para o que vem, nós estamos hoje, pega aí no seu folheto, o número 11, encontre lá o evangelho de Marcos. Vejam que nós estamos, no começo de janeiro e fevereiro, nós ficamos 8, 9 semanas lendo o primeiro capítulo e parte do segundo capítulo de Marcos. Nós retomamos hoje a leitura do capítulo 2, versículo 23, até o capítulo 3, versículo 6. Quer dizer, do segundo para o terceiro capítulo já aparece por 3 vezes um movimento de reação e rejeição por parte de alguns e depois de muitos rejeitando Jesus. Os fariseus insistem, cobram de Jesus. E eu quero começar com a conclusão do evangelho para que a gente entre no texto tocados pela gravidade do que vai acontecer. Leiam comigo o versículo 6. Ao saírem, os fariseus com os partidários de Herodes imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Quer dizer, nós estamos no comecinho do evangelho e já tem um movimento tramando como eliminar Jesus. As obras de Jesus, os ensinos de Jesus, os prodígios, milagres e sinais encontram em Jesus, por parte de muitos, uma adesão e uma abertura, mas também encontra quem não quer. E a gente precisa criar coragem de tratar desse tema. Tem quem não quer Jesus e não quer o evangelho de Jesus. Mas mais grave do que isso tem quem pensa que já interpreta e sabe tudo e não aceita nenhum movimento de abertura, nem quando o próprio Deus entra e tenta abrir a mente, o coração e a vida da pessoa para um modo novo de compreender Deus. Deus é o mesmo, não muda, mas a forma de compreender Deus é preciso ser permanentemente dinâmica, aberta. A compreensão do plano de Deus para a nossa vida nunca está pronta. Como a nossa vida é dinâmica e todo dia, toda hora é uma surpresa, é um acontecimento novo, é uma realidade nova que envolve a nossa vida, o nosso próprio corpo, nossa família, o mundo. O evangelho exige, portanto, que uma abertura nossa, porque nós devemos saber aplicar esta novidade do evangelho nesta realidade nova. E nem sempre é fácil isso. Os judeus não davam conta. Eles transformaram a palavra de Deus num código rígido, travado, que não permitia progresso. Para eles, e mais grave do que a palavra de Deus, o modo deles interpretarem a palavra de Deus ficou tão rígido que praticamente dispensaram Deus. Repito, porque essa é a frase introdutória da reflexão. Às vezes o seu modo de interpretar as coisas de Deus na sua vida se torna para você tão mais poderoso do que o próprio Deus. Cuidado. Nem sempre o modo da gente interpretar corresponde, e às vezes corresponde hoje. Daqui 5 dias o modo que eu interpretei há dias atrás não é mais. Eu preciso de uma outra forma de enfrentamento. E isso não é fácil. Vamos lá? Vejamos.
capítulo 2, versículo 23, o comecinho do Evangelho. Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Olha só a teologia de Marcos. Jesus, o pão da vida, o pão vivo descido do céu, estava passando por uns campos de trigo. Lembra Deus no Éden caminhando no jardim, entre as coisas, as maravilhas do Éden, e entre também as criaturas Adão e Eva que escutam o barulho de Deus. Jesus passa por uns campos de trigo, que lembra a bênção da terra, a bênção do trabalho, a bênção do alimento. Marcos é assim, você tem que ler zelosamente, porque senão você não alcança a compreensão. Era dia de sábado, o dia da vida e o dia da aliança, o dia do descanso. No relato da criação, no livro do Gênesis, diz que Deus criou todas as coisas, no sexto dia criou o homem e a mulher, viu que tudo era bom e descansou. O sétimo dia, que ao longo da revelação bíblica e na própria descrição do relato da criação, o terceiro dia é o dia em que Deus disse: faça-se a luz. Então, ao longo da Sagrada Escritura, este número 7 sofre uma variante enorme, porque é o sétimo, mas é também o primeiro, é o terceiro e é o oitavo. É muito curioso não é à toa que um grande movimento místico do judaísmo perscruta a Sagrada Escritura através dos números, não é? Tem toda essa interpretação a partir dos números. Primeiro, terceiro, sétimo e oitavo dias. São símbolos de o movimento e o lugar de Deus no tempo nosso. Esse é que é o sentido. Primeiro, terceiro, sétimo, oitavo dia significa a hora de Deus manifestada no tempo e no caminhar nosso, no ciclo de uma semana. Pronto. Dito isso, seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. O dom do alimento, mas também o dom do trabalho, o dom da colheita. Versículo 24. Então os fariseus disseram a Jesus, leiam. Olha, porque eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Gabriel, melhora o retorno do João Paulo aqui, que eu não estou ouvindo o microfone dele. Os fariseus representam um movimento de zelo e de cuidado com a palavra, desde a destruição do templo em 587 a.C. pela Babilônia. Surgiu em Israel um movimento, já que não tem o templo, nós vamos zelar o dia da palavra. E o sábado se tornou o dia da lei, o dia da palavra, o dia de ir para a sinagoga, como veremos daqui um pouco. Os fariseus representam o cultivo e o cuidado com a lei de Deus, o guardar e observar a lei. Eles reivindicam Jesus. Olha, porque eles fazem em dia de sábado o que não é permitido. Pronto. Jesus não é muito... não poupa muito com a resposta. Vamos ver? Versículo 25. Jesus lhes disse: por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Vocês nunca viram o que Davi e seus companheiros, chegando de um embate de guerra terrível, no alto da noite da madrugada, a cidade toda dormindo, e eles com frio, fome, cansado, o que eles fizeram quando passaram necessidade e fome? Como é que fica o cumprimento da lei de Deus diante da necessidade e da fome? Essa é a questão.
O que é a observância da lei religiosa ou da lei civil diante da necessidade, da escassez e da fome? Como é que nós reagimos? Olha a resposta de Jesus, versículo 26. Como ele entrou na casa de Deus, firma João Paulo, no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros. No entanto, só os sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou: E sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Pronto, os fariseus reivindicam de Jesus um comportamento dos discípulos, e Jesus se põe e diz quem ele é: Senhor também do sábado, da lei. Não interessam para eles quem é Jesus, não interessam para eles quem é Deus, não interessa para eles os que passam privação e necessidade. Os discípulos estão peregrinando com Jesus no anúncio do Evangelho mundo afora, sentem a exaustão e o cansaço do trabalho de evangelização, sentem fome e aleatoriamente entram numa roça, numa plantação de trigo que não foram eles que colheram. Preste atenção, porque aqui tem uma coisa curiosa. O problema aqui não é matar a fome colhendo numa roça alheia, porque no judaísmo há uma primazia da dignidade humana. Se você estiver passando necessidade, você tem direito a entrar em qualquer lugar e em qualquer situação para pegar o alimento. Não é considerado crime nem roubo. Isso é sério. Você pode estudar isso na Bíblia. São várias as citações. A primazia da dignidade humana. Que não é a mesma coisa de roubar por safadeza, por ser vergonhice, por preguiça. Aqui não é essa discussão. Não entra com as suas respostinhas de reação empolada, não, porque elas só vão atrapalhar você compreender a palavra. Entenda a lógica da palavra, não fique na reação. É muito mais elevado do que o esqueminha seu. Tanto é que os fariseus não reivindicam o direito privado da lavoura, reivindicam e também não reivindicam a necessidade, a fome que os companheiros de Jesus estão passando. Eles reivindicam a observância da lei religiosa. Não pode trabalhar. O judeu é tão rigoroso, que no dia de sábado, um judeu piedoso até hoje, ele não acende o fogo da casa. A refeição que vai comer amanhã, no dia de sábado, tudo que vai comer e tudo que precisa para o dia de sábado, deve ficar pronto até o pôr do sol da sexta-feira. A partir do pôr do sol, ou do brilhar da primeira estrela na noite da sexta-feira para frente, ninguém pode fazer mais nada. Até o pôr do sol do sábado, ou o brilhar da primeira estrela do sábado à tarde. Essa era a forma que compreendiam aquela teologia do dia sagrado do descanso. Eu não vou me estender muito sobre a teologia do sábado, que para nós foi naturalmente atualizado e levado à plenitude com o sétimo dia, que virou o primeiro dia da semana, que virou o terceiro dia, o dia da ressurreição. No Antigo Testamento, as manifestações de Deus se dão comumente no terceiro dia. Deus sempre prepara o povo para uma situação. Eu vou vir e falar com Moisés. Prepara o povo que eu descerei nas nuvens para falar. Moisés preparava o povo e era sempre no terceiro dia que Deus falava. Com Moisés, com os profetas, com o povo e assim por diante. É o dia da manifestação de Deus. O primeiro, o terceiro, o sétimo e o oitavo. Não vou entrar nessa polêmica. O que é seguro é que a teologia do sábado representa 7 coisas, e que para nós corresponde ao domingo.
é o dia do Senhor, é o dia da Eucaristia, é o dia da comunidade, é o dia do corpo descansar, é o dia da criação inteira descansar. Vocês viram a primeira leitura, Moisés proibindo o trabalho dos escravos, dos animais, dos filhos. Nada poderia trabalhar e exercitar nenhuma atividade no sábado. É o dia do descanso da criação, é o dia da alegria, é o dia da criação, porque é o dia da adoração. O problema é que nós tiramos a adoração do domingo. Especialmente nós transformamos o domingo numa coisa enfadonha. Não é mais o dia do descanso. Para muitas mães de família, talvez seja o dia mais apertado de organizar um monte de coisa para diminuir o peso da semana na correria da semana. Para muitas mães, infelizmente. O domingo se tornou o dia do descanso, o dia do Senhor se tornou um dia enfadonho, de ouvir porcaria, ou ver futebol e esporte o dia inteiro, de comer e beber o dia inteiro, de entrar numa distração e num entretenimento, que o dia de estar restaurado para enfrentar a vida, a segunda-feira restaurado, é um dos dias mais desgastantes nos ambientes de trabalho, porque o povo está com ressaca. É o dia de falta de serviço de um punhado de gente no trabalho, porque está com ressaca. Nós matamos o dia do Senhor, nós não entendemos, não compreendemos mais o dia do Senhor com a primazia que deveria ser, o dia por excelência da relação com o Senhor. Os fariseus reivindicam de Jesus, não o dia, portanto, de restaurar tudo, descansar, alimentar, repousar, conviver, agradecer e adorar. Eles defendem apenas o rigor do cumprimento da lei. A lei que Jesus, contando a história de Davi com o exército, que entra na cidade e vai ao templo e come os pães sagrados, que eram feitos de forma puríssima, para que o sacerdote no seu serviço não comesse, no dia que ele estivesse trabalhando no templo, nenhum alimento que tivesse contato com situação de pecado. Era proibido que outros comessem, Davi e os companheiros comeram. Jesus diz, a lei que protege, a lei protege o bem e não protege a pessoa. A regra religiosa não pode ser de proteger uma norma rigorosa e abandona a pessoa. Aqui nós precisaríamos de muito tempo, não vou exaurir vocês, para uma reflexão mais profunda acerca da situação de violência que o Brasil passa. A indigência da cultura de violência que acomete nossa realidade social no Brasil. Mas é verdade que no Brasil, um crime cometido contra um bem ou um patrimônio é muito mais rigorosamente fiscalizado pela segurança e pela justiça do que um crime cometido contra a pessoa humana. As mulheres vítimas da violência, as pessoas assassinadas, as mães e pais, esposas e filhos de gente assassinados sofrem porque o crime contra a vida tem bem menos importância na sociedade, na compreensão nossa da lei, do que um crime cometido contra o bem. O que Jesus está recuperando aqui é a primazia da vida e a centralidade da mulher e do homem. O sábado e todas as coisas criadas têm no centro a mulher e o homem. O sábado feito para o homem, não o homem para o sábado. Deus é Senhor de tudo e cuida da pessoa. A pessoa humana é razão da criação, é razão dos bens, é razão da lei e é razão da religião. O centro é a pessoa, porque ela cuidada, zelada e protegida,
ela terá todas as condições de viver uma vida prestando um culto de adoração a Deus. Esse é o sentido. Porque uma pessoa privada de dignidade, de condições dignas para viver, de alimento, moradia, trabalho, educação, saúde, ela não tem condições de prestar culto de adoração a Deus, porque a necessidade grita mais forte nela do que as condições de um amor adorador e de louvor. O problema, portanto, é um mal para os fariseus não observar o sábado, um mal para Jesus, alguém passando fome e necessidade. Essa é a diferença. Entenderam a diferença? O que é o mal para os fariseus? Alguém não observar a lei religiosa. O que é o mal para Jesus? Alguém passando necessidade e fome num dia sagrado, o dia do Senhor. Isso para Jesus é mais relevante. Pronto. Feita essa introdução, o que vem agora vai exigir de você um salto que talvez você nunca tenha pensado. Porque o que vai desencadear agora na reflexão do Evangelho é preciso pedir ao Espírito Santo para dar conta de compreender, porque senão você vai sair daqui pior. Vamos lá. Capítulo 3, versículo 1 em diante. Jesus entrou de novo na sinagoga. Sinagoga eram umas capelas, os pequenos templos espalhados por Israel, onde se guardava o livro sagrado e o povo reunia do nascer do sol até o meio-dia para a liturgia da palavra, o culto da palavra. Jesus entrou, portanto, de novo, Marcos insiste de novo para dizer que o lugar da palavra é um lugar comum para Jesus, ele está sempre lá com os discípulos. Entrou de novo na sinagoga, o lugar da palavra, o lugar da lei, o lugar da comunidade reunida para escutar Deus. E o que tem lá dentro? Leiam, havia ali um homem com a mão seca. Espere lá. Havia ali um homem com a mão seca. Agora vem o raciocínio, esforce-se. Lá atrás, os discípulos estavam colhendo espigas em dia de sábado. Qual é a forma de interpretação religiosa que gosta de lacrar? Não faça isso porque Deus castiga. Chegou lá na sinagoga, não precisa nem falar nada. Mostra o homem lá com a mão seca, só aponta e diz: está vendo? Está vendo? Provavelmente ele. E essa é a forma mais estúpida de interpretar as coisas, a realidade. A realidade não se interpreta assim. Isso é superstição e isto é discurso raso, é atalho moralista, lacrador, opressor, castrador, que põe você desenvolvendo uma feição de Deus que não corresponde a Deus verdadeiramente. Jesus não estava desrespeitando o sábado, Jesus estava resguardando a vida para quem foi feito até o sábado, um dia de descanso. E agora eles olham o homem com a mão seca, provavelmente para dizer assim: aqui, nossa religião, nosso Deus é assim, não cumpre não que ele seca a mão. Essa estupidez, que está muito na moda hoje em dia, esse jeito de interpretar a fé. Está bombando pregadores na internet com esse tipo estúpido de interpretar a fé. E eles interpretavam assim: havia um homem com a mão seca. Versículo 2: alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado. Curar em dia de sábado. O problema não é libertar alguém do sofrimento. O problema é guardar a lei. O sábado
Sai a pessoa, fica uma lei indiferente. Sai a pessoa humana como centro da criação de Deus e fica um Deus alheio ao sofrimento dos homens e mulheres deste mundo. Sai a pessoa humana do centro da criação e fica uma fé que não muda a vida. Entrou com a mão seca e vai embora com a mão seca, porque essa religião não serve para transformar. Não muda a vida, não muda a fome, não muda a deficiência, não muda a realidade de necessidade. É uma religião de legalistas, rigorosos, que discutem uma religião de castigo, de punição. Alguns, repete comigo o versículo 2 todo, porque eu não fui até o final. Alguns observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Acusá-lo. É esquema. Não mexe com a minha maneira de entender a fé, que eu elimino você. A minha forma de interpretar a religião é mais importante que Deus. E olha que quem está lá é o próprio Deus feito carne, Jesus. Jesus disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. Jesus não está aqui como os pregadores de hoje em dia que gostam de fazer espetáculo com a desgraça alheia. Jesus não chama o homem da mão seca para vir para o meio da roda para expô-lo. Jesus chama-o para dizer para a turma que está ao redor dele, olhando para ele, dizendo: vamos pôr o problema no centro da conversa e vamos falar sobre isso? Como vocês, esposas e esposos, pais e mães, para sustentar a família, tem que ter coragem de vez em quando dizer: vamos falar do problema, ao invés de acusar, de catracar, de xingar, de negar o que nosso filho está passando, o que nosso neto, ao invés de cegar para o problema, vamos trazer o problema, vamos conversar sobre ele. Não é bonito isso? Nós temos coragem de trazer os problemas. Eu fico tão tocado com isso, porque um homem com a mão seca, lá no começo do Evangelho, o problema é que os discípulos tinham as mãos sadias e colhiam trigo. O homem com a mão seca, nem mão para colher em dia de sábado, que era proibido, ele não tinha. Mas a mudança da mentalidade não ocorre nos fariseus. Eles continuam, a catequese de Jesus sobre o sábado lá na colheita não mudou a mentalidade deles. E tem gente assim, que entra e sai na igreja, parece que só fica pior. O diacho. Quando Jesus chama a gente para pôr o problema no meio da roda, ele apresenta a questão. Versículo 4. E perguntou-lhes. Agora é a guinada, gente. O evangelho é sempre assim. Discorre uma história e chega um momento que tem a grande mudança, a grande guinada. Agora é a hora das grandes mudanças conceituais. E perguntou-lhes, versículo 4, bradem. É permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Espere lá, porque o trem agora é pesado. Nós vivemos numa sociedade orgulhosa, de gente que acha que basta não fazer o mal. Eu não faço mal nenhum, o que você tem com a minha vida? Para Jesus, não basta não fazer o mal. Para Jesus, não fazer o bem equivale a fazer o mal. Entendeu o salto? Entendeu? Aqui é uma mudança ética, aqui é uma mudança de concepção absurdamente nova. Para Jesus, não fazer o bem equivale a fazer o mal. Esse discurso de um individualismo engessado, que cada um fica no seu quadrado, não se meta na minha vida,
porque eu cuido das minhas coisas e pago minhas contas, você não tem nada a ver comigo. Para Jesus isso é muito pouco. Sabe por quê? Agora eu vou assustar. Porque a cristã nunca vai ser uma mulher e um homem da lei. Sabe por quê? Porque para ser cristão você terá que ter coragem e liberdade para fazer muito mais do que o que a lei pede. A lei para nós, ela é pouco, porque ela pede o mínimo, e o cristianismo não é a religião do mínimo. Nós somos a religião da graça, e a graça ela ultrapassa tudo, né? Ela ultrapassa necessidade, ela ultrapassa limite, ela ultrapassa condenação, rotulação, pecado, desgraça, ela ultrapassa o inferno, o demônio, a morte, ela ultrapassa tudo. A graça ela vai muito além da regra e da norma. Para nós cristãos no passado, nós tínhamos no Brasil uma elite, uma classe média, orgulhosa de ser cumpridora da lei. Mas agora o advento de um novo tipo de gente rica no capitalismo, fez surgir um tipo de gente que acha que deve chutar a lei, que a lei atrapalha, e que o que deve decidir é o bolso. Nós trabalhamos e geramos riqueza nesse Brasil, nós fazemos o que nós queremos, dispensa a lei. Pois isso, minha gente, é muito pouco. Isso é um atraso, isso é um retrocesso, isso é barbárie. Porque enquanto tiver, ou se dessemos conta, Bento XVI diz assim, muito interessante o raciocínio de Bento, tira as instituições e põe quem trabalha, e gera riqueza, e quem tem o dinheiro decide as coisas. Bento XVI pergunta, o problema é que esse que tem dinheiro saberá discernir o que é o bem, o que é a necessidade do outro? Terá preparo espiritual e ético para ter noção do que é a necessidade do outro? Pergunta Bento. Então, esse discurso pavoroso que nós estamos dele, de uma anarquia da elite, dispensa a lei porque a lei atrapalha, ele é o nível mais perigoso que nós estamos vivendo na história do mundo, não é só do Brasil não, do mundo. Se fala qualquer coisa para mim, para dar-me uma linha de horizonte, não, tira, essa lei não presta, porque eu sou melhor do que a lei. Jesus, portanto, diz para mim e para você que nós não somos mulheres e homens da lei, mas não somos um bando de bandidos de elite sem lei. Nós somos mulheres e homens da graça, porque para nós a lei sempre será importante, porque ela pede um mínimo, mas nós não somos do mínimo, nós somos do máximo. Amém? Brada! Brada! Mínimo é pouco para cristão. Pronto. Para Jesus, não fazer o bem equivale a fazer o mal. Salvar uma vida, o que é permitido? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Não curar uma pessoa que precisa de cura e de ajuda equivale a matar. Não curar equivale a matar. Por isso a preocupação e o cuidado, minha gente, com um sistema de saúde que cuide de todos, não curar equivale a um crime, matar. Hoje nós precisamos dar um salto ético, salvar uma vida, fazer o bem é a identidade cristã.
E termina o texto dizendo assim, o versículo 4, mas eles nada disseram. Sabe por que nada disseram? Porque pensam dentro da bolha. Porque para eles falarem, eles precisam de um videozinho já mastigado e concluído. Só repete o que as bolhas ideológicas falam. Não tem raciocínio, não tem inteligência, não tem alcance cognitivo para compreender as coisas segundo a graça de Deus, não segundo a norma, não segundo a lei, mas segundo a realidade do amor que ultrapassa norma e lei. Mas eles nada disseram. Agora você vai se assustar. Versículo 5. Pegue lá, porque é importante você agora. Vamos lá? Versículo 5, pegue comigo. Jesus... Espere lá. Encontramos? Versículo 5. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração. Pronto, o primeiro diagnóstico é que tem um homem com a mão seca. O segundo diagnóstico é que quem não tem a mão seca e é ótimo para trabalhar e gerar lavouras de trigo e muita riqueza, trabalha, mas tem o coração duro. Hoje é dia de você. Se você é do grupo da mão seca, sai daqui curado. Se você é do grupo que a mão não está seca e você trabalha e empreende e luta muito, mas porque você trabalha, seu coração vai endurecendo e você vai se achando cheio de razão, cheio de verdade, que dá para dispensar todo mundo, a lei, o Papa, os bispos, a igreja, porque eu trabalho, as coisas devem ficar como eu entendo. Você precisa de cura do coração duro. Está claro? Está claro? O Brasil está dividido entre mão seca e coração duro. Uma multidão de gente que nem estuda, nem trabalha, nem procura emprego. E um outro número de gente que trabalha muito e luta muito, empreende muito, mas cada vez mais violentos e agressivos e de coração duro. Não está assim? Essa raiva, ela anula a bênção do trabalho. Ela anula a graça do empreendimento. Essa raiva, esse ódio, esta fúria eliminadora do outro, ela equivale a uma mão seca. E é preciso de cura. Nós temos que dar conta de gerar no coração nosso uma disposição para pôr mulheres e homens de mão seca, que não dão conta e não têm trabalhado, homens e mulheres que têm trabalhado muito, mas o coração está duro, estão matando até Deus, para que as coisas fiquem do jeito que o dinheiro e a riqueza deles mandam. Nós todos precisamos do sangue do Cordeiro para reativar as mãos secas e amolecer corações e fazer a gente construir um Brasil de irmãs e irmãos nessa fartura de bênção que é essa terra. Amém? Brada! Reage! Cura essa mão! O que Jesus olha em mim e em você hoje? Jesus olhou ao seu redor cheio de ira e tristeza. O que no meu modo e no seu modo de viver a fé hoje gera ira e tristeza em Jesus? É curioso, não se assustem com o que eu vou falar. É curioso porque Jesus fica cheio de ira e tristeza com os rigorosos observadores da lei religiosa. Mas o da mão seca e os discípulos que colhem trigo em dia de sábado, que era proibido, ele tem sobre eles compaixão e dom de cura. Mas Jesus
quer a cura dos dois. Ele não quer aquela doutrina socialista, pega a ponta da pirâmide e põe embaixo, e pega quem está embaixo e põe em cima. Não é inverter a pirâmide, é acabar com esta realidade que nós criamos, de um mundo de indiferença diante do sofrimento uns dos outros, a dureza do coração ou a mão seca. Esta semana nós vimos os dados estatísticos tristes no Brasil. A juventude, jovens, de 15 a 29 anos, somados os que nem estudam, nem trabalham, nem procuram emprego, com os que nem estudam, nem trabalham, mas procuram emprego, dá quase 7 milhões de jovens no Brasil, a população de Goiás inteira. Qual a chance de ter futuro um país desse, gente? E nós é que precisamos ser instrumentos de cura para o horizonte, para o mundo e para o futuro dessa juventude. Nós é que temos que apresentar a fonte da cura, que é Jesus. Um número enorme. Onde você passa, você escuta a reclamação: padre, a gente quer empreender, mas não tem mão de obra. Não tem mão de obra para o trabalho que a gente precisa. Não tem. Tem pessoas que ganham benefícios e se recusam a arrumar um emprego porque não quer perder os benefícios. Porque os benefícios se tornaram compra permanente de votos. Indústria permanente da manipulação das massas. Tanto pela direita quanto pela esquerda, independente de quem sobe lá. E de quem tem a mão no cofre, compra e submete as massas aos caprichos de quem está no poder. Não está assim? E esta realidade, nós é que precisamos enfrentá-la. Ela é nossa. Jesus, cheio de ira e de tristeza, olha para nós e diz: reajam. A cura vem. Se a mão está seca ou se o coração está duro, a cura vem. Não vem? Olha a conclusão. E disse ao homem: estende a mão. Ele a estendeu e a mão. O problema é que o milagre que Jesus realizou na mão seca do homem não foi acolhido pelos outros do coração duro. Piorou a dureza do coração deles. Olhe lá como é que termina o texto. Ao saírem, leiam. Os fariseus com os partidários de Herodes. Pausadamente, João. Imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveria de matá-lo. Ao saírem os fariseus com os partidários de Herodes, imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Faz aliança, preste atenção no que eu vou falar. Fariseus e partidários de Herodes eram inimigos. Eram grupos opostos, furiosos. Os fariseus tratavam o cidadão romano como cães e porcos, porque era o tipo de gente mais perversa, imunda do paganismo que entrou dentro de Israel. Mas para tramar contra Jesus, eles fazem alianças. Hoje também na igreja, há aqueles que também fazem aliança para matar. Não mexe com o meu modo de entender a fé, não mexe com o meu modo de entender economia e política, que eu mato. Olha os grupos de família, abrigaiada de parente por causa de Lula e Bolsonaro. Mata, não mata? Mata, mata, mata filho, mata pai, irmão, mata tudo. Não mexe com o meu modo de entender as coisas da fé,
da política, da economia, que eu mato. E mato Deus, e mato o faminto, e mato o deficiente, e mato tudo, mas as coisas ficam como eu acho certo. Esta sociedade insana não entende e não vai acolher Jesus e vai matar Jesus. Olhe para a cruz. Eles pregaram Jesus na cruz, tentando secar as mãos de Jesus. Vamos provar para ele que ele está errado, vamos secar as mãos. Pregou na cruz. Vamos colocar uma coroa de espinhos para secar a sua mente e não pensar e não ensinar coisas que nós não queremos aprender. Vamos atravessar uma lança ao lado dele e arrancar o sangue e água para secar seu coração. Vamos cravar os pés na cruz para secar seus pés e ele não caminhar na direção e não vir até nós dizerem que nós devemos mudar. E você? Quer secar o que em Jesus para que as coisas fiquem do jeito que você acha que está certo? Na fé, na religião, na política, na economia, na sociedade. Qual é a sua visão? A obrigação da lei religiosa e da lei civis. A obrigação cessa quando sua obediência acarreta em grave dano para a pessoa. Jesus, o Filho de Deus vivo, o Filho do homem, possui autoridade sobre as instituições, sobre o sábado, sobre a lei e sobre a nossa vida. Para os rabinos, pregadores das sinagogas do tempo de Jesus, só se podia dar alívio a um doente, a uma pessoa necessitada em sofrimento com fome, durante o sábado, em perigo de morte. Eles olhavam para o homem da mão seca e diz: mas isso não é perigo de morte, isso é suportável. A mão seca é suportável para quem? Para quem está com a mão seca ou para quem está no seu lugar com tudo sadio? Para quem é suportável a mão seca? Está claro? A mão seca é suportável para quem? Mas Jesus estende a mão. Ele entende e apresenta para nós um modo novo de compreender as coisas. Jesus estende a obrigação do sábado, estende o princípio da lei do sábado e põe a superioridade do seu amor e da sua ação sobre qualquer outra realidade. A cura e a boa ação nunca terá um cristão dispensado de fazer o bem, uma boa ação em nenhuma situação da vida. Amém? Nunca. Isso é ética cristã. O cristão, a cristã, nunca estará autorizado a dispensar-se da responsabilidade, com o cuidado que deve ter consigo mesmo, com o cuidado que deve ter com o próximo. Nunca. Jesus, ao curar o homem da mão seca e oferecer a cura para os de corações duros, Jesus diz a mim e a você que tem cura para nós. Alegremos-nos. Ele tem poder de curar-nos. Aceitemos. Estendamos diante dele nossas securas e nossas durezas, e ele operará a cura em nós. Amém? Amém? Reage! Brada! Brada! Põe sua mão seca perto do seu coração duro e aceite Jesus curar você. Incline a sua cabeça. Talvez você pense que você não precisa de cura, mas crie coragem e pergunte a Jesus. Pergunte a Jesus:
Senhor, em que eu necessito ser curada, curado? Opera essa cura que eu necessito, Senhor. O Senhor que conhece tudo, que sabe tudo, que penetra as profundezas do meu ser. Cura minhas securas, minhas durezas. Ergue-me da fragilidade. Restaura-me. Conheço um coração tão manso, humilde e sereno, que louva o Pai por revelar seu nome aos pequenos, que tem o dom de amar, que sabe perdoar, que deu a vida para nos salvar. Jesus, manda teu Espírito para transformar o meu coração. Jesus, manda. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Às vezes no meu peito bate um coração de pedra. Às vezes no meu peito bate um coração de pedra. Magoado, frio, Magoado, frio, sem vida. Aqui dentro ele me aperta. não quer saber de amar, Não quer saber de amar. nem sabe perdoar, Nem sabe perdoar. quer tudo e não sabe Quer partilhar. tudo e não sabe partilhar. Vamos cantar, Jesus. Jesus, manda teu Espírito para transformar o meu coração. Brada igreja, Jesus. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Lava, purifica e restaura-me de novo. Lava, purifica e restaura-me de novo. Serás o nosso Deus e nós seremos o teu povo. Serás o nosso Deus e nós seremos o teu povo. Derrama sobre nós a água do amor. Derrama sobre nós a água do amor. De pé, elevando as mãos, o Espírito de Deus. Ergue as mãos. Nosso Senhor. Solte a voz, igreja. Clama. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Brada. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Põe a mão no coração, incline a cabeça e reze. Senhor Jesus, eu aceito a cura, Eu aceito a cura. eu acolho a cura Eu acolho a cura de tudo que em mim de tudo que secou,
secou. Minhas mãos, Minhas mãos, cansadas de fazer o bem, cansadas de fazer o cura esta secura, Senhor. bem. Cura essa secura, Senhor. Meu coração duro, Meu coração duro. minha mente dura, Minha mente dura. cura esta dureza, Senhor. Cura essa dureza, Senhor. Restaura, Restaura. regenera em mim Regenera. a dignidade Admirar. de filho de Deus, De filho de que o Deus. Senhor tem poder Que o Senhor de tem restaurar em mim de e restaurar sobre em mim. todas as coisas. Sobre todas as coisas. Jesus, Jesus, Senhor de tudo e de todos, Senhor de tudo e de todos, faz em mim fazem a graça a operar graça cooperar em tudo que necessito. em tudo que necessito. Eu acolho, Eu eu agradeço agradeço por todas as curas. por todas as curas. Obrigado, Jesus. Faça o seu louvor, seu agradecimento a Jesus. Bendiga por regenerar em você a disposição para fazer o bem, para cuidar da sua família, da sua casa, do seu trabalho, da sua profissão, ajudar o mundo a ser melhor, cuidar de quem sofre e ajudar cada uma e cada um a encontrar a alegria de sentir-se filha e filho de Deus. Obrigado, Senhor. Te louvamos, te glorificamos, Jesus. Curadas, curados da secura e da dureza em tudo de nossa vida, obrigado. Curada, curado, acolha o abraço, mas também dê um abraço carinhoso, desejando a paz de Jesus. Saudai-vos.